Vamos dar continuidade à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aí nós vamos ver aqui no capítulo 1 do versículo 55, quem está falando é Nossa Senhora, falando para prima dela, Isabel, Maria, mãe de Jesus. Por favor, de Abraão, de suas descendências, para sempre, como prometerá aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. E aí e Isabel cumprimentou-se, tempo de dar à luz estava, e teve seu filho. E no capítulo 58 diz assim: ouviram seus vizinhos, parentes, que o Senhor usará de grande misericórdia para com ela, e participaram dos seus regozijos. No versículo 59 diz assim: sucedeu que 8º dia foram circuncidar, no 8º dia foram circuncidar o menino, e que queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas na hora lá, teve um problema lá e foi dado o nome que o anjo que falou para o seu pai, que era ele, né? E no versículo 60, no capítulo 1, do versículo 60, fala assim: de modo nenhum respondeu-lhe sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E no versículo no versículo 61 diz assim: disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. No capítulo 72 fala assim: e perguntaram por aceno ao pai do menino qual que era o nome que ele queria, né? Que ele disserem. E então pedindo-lhe em uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos admiraram. Ele, por enquanto, ele não estava falando ainda, Zacarias não estava falando. E no capítulo 64, ele diz assim: imediatamente a boca se abriu, e abriu os desimpedido a língua, falava louvando a Deus. Zacarias louvando a Deus, que eu tinha falado para ele, né, que você vai ficar mudo até a hora do Senhor. O Senhor que era esse horário, até dessa hora aí, que ele ia falar o nome do menino. E escreveu, mas ele falou, a boca dele abriu, a língua dele desgrudou e ele falou. No versículo 65 diz assim: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgar estas coisas do menino que tinha nascido, que é João Batista, né? E no capítulo 66 diz assim: todos os que os ouviram guardavam no coração, e dizendo: que virá a ser, pois este menino, e a mão do Senhor estava com ele. E no capítulo 67, no versículo 67, Zacarias
Zacarias, seu pai, cheio de Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. E no capítulo 69, no versículo 69, diz assim: E nos sucedeu o plano de poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E no versículo 70, no capítulo 1, versículo 70, diz assim: Como prometeu desta indignidade por boca de seus santos profetas. E no versículo 71 diz assim: Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então, esse é Zacarias falando. No versículo 77, 72, ele diz assim: Para usar-se a misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua santa aliança. E no capítulo 73 diz assim: E de juramento que fez Abraão a nossos pais. E no capítulo 74 diz assim: concedei o que o livre das mãos dos inimigos e adoramos sem temor. No capítulo 75 diz assim: Em santidade e a justiça perante ele todos os nossos dias. No capítulo 76 diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor e aprenderão-lhe os caminhos. E no capítulo 77 diz assim: Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Lá em João, que ele ensinou, né? Ele que ensinou quem que era Jesus Cristo, é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já naquele livro ele disse, né? E no capítulo 77 ele diz assim: Graça vais a misericórdia de nosso Deus, pela qual nós visitai o sol nascente das alturas. No capítulo 77 diz assim, capítulo de graça também e misericórdia, no capítulo 68, pela qual visitais as nascentes das alturas, que eu já falei. Agora no 79 diz assim: para iluminar o que são e da morte dirigir os nossos pés pelo caminho. Então Jesus está dizendo, o João está falando, os Lucas está dizendo assim, no capítulo 80, o menino crescia, se fortalecia em espírito e vive nos desertos e até o dia em que haverá de manifestar em Israel. Quer dizer, João Batista foi um homem que ele era primo de nosso Senhor Jesus Cristo, de família, né? Família de Davi, descendente de Davi. E ele nasceu e tornou-se um profeta de mais altura que tem no livro sagrado. João Batista foi um grande profeta para encaminhar o caminho para Jesus Cristo salvar o povo. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o seu poder, sua misericórdia, Jesus Cristo ama a todos vocês. Amém.